Uma boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária, estando ausente a vereadora Juliana Matter. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovada. Já conferido o quórum, eu coloco em segunda discussão global os seguintes projetos. Projeto de número 32, que destina recursos para exame de média e alta complexidade, recursos provenientes de uma resolução da Secretaria Estadual de Saúde. O projeto de número 33, que destina recursos para a construção e reforma da sede para vigilância sanitária e para vigilância epidemiológica. O projeto de número 35, que cria uma dotação orçamentária para a implantação do AI. E o projeto de número 36, que destina recursos para a Lei Paulo Gustavo. Em discussão. Bom dia. Vou entrar na discussão. Estamos discutindo aqui agora o projeto número 35, que traz a implantação do AI em nosso município. Vamos estar falando um pouco e questionando, algumas coisas também. Hoje temos na Câmara Municipal o CAC, que já presta vários serviços que o AI faz. Temos o AI na cidade de Passos, bem perto de nós. Temos a ajuda do CRAS com passagens para quem não tem condições e precisa ir a Passos. Portanto, não temos dificuldade em usar o AI de Passos. Neste projeto, teremos que fazer mais uma reforma na Câmara Municipal, mais gastos públicos. Quero colocar que o AI presta um serviço estadual, portanto, ele é regional. Qualquer cidadão em Minas pode usá-lo totalmente de graça. Portanto, se temos o serviço tão perto, para que gastarmos tanto para termos aqui? Vou colocar aqui até um exemplo. Nós estamos terminando a construção de uma creche num bairro um pouco afastado, São Lucas, aqui em Itaú de Minas. Uma creche que terá uma capacidade superior à necessária do município. Muito boa. Seria a mesma coisa a gente abrir uma outra creche em outro bairro, do outro lado do município. Por exemplo, na Coab 2, a gente vai abrir uma outra creche lá, porque da Coab 2 até o São Lucas tem que dar uma volta grande, tem um acesso, é distante, é longe. Então, acho que seria um exemplo bem colocado. Nós não temos que fazer outra creche no outro bairro. Nós temos que dar acessibilidade para o cidadão. Então, nós temos que colocar um ônibus, temos que colocar uma van, arrumar um jeito da gente dar essa acessibilidade ao cidadão. Da mesma maneira que já fazemos isso, o CRAS dá a passagem para o cidadão que precisa desse serviço do AI, de alguns, porque alguns nós já fazemos aqui. Então, eu acho que não temos essa necessidade. O AI é estadual, mas quem banca, quem paga os funcionários e todas as despesas, como força, água, internet, telefone, manutenção de equipamentos, cafezinho da tarde, material de consumo, como tintas para as impressoras, papel sulfites e muito mais, é o município. Esse projeto de abrir uma unidade UAI em nosso município
vai custar para o cofre público mais de R$20 mil por mês, colocando todas as despesas, aproximadamente 300 mil por ano. Lembro a vocês que o dinheiro público é do povo, e o povo estará pagando caro por um serviço que temos de graça, tão perto e de tão fácil acesso. Esse dinheiro poderia e deveria ser usado em projetos que realmente o município necessita. Poderia ser usado na segurança, implantação de câmeras, quem sabe uma guarda municipal, poderia ser usado na habitação. Vocês lembram que há muitos anos o nosso município construiu a Coab 2, com casas semiprontas que foram doadas para funcionários e pessoas de baixa renda. Poderia ser usado como incentivo a empresários que queiram abrir empresas em nosso município, trazendo emprego para o nosso povo. Poderia ser usado em muita coisa que realmente nosso município e população precisa. A aprovação desse projeto é uma irresponsabilidade e mau uso do dinheiro público. Além de estarem servindo seus egos, estão fazendo propaganda política em benefício próprio. Por tudo isso, sou totalmente contra o projeto número 35, trazer a implantação do AI no nosso município. Bom dia a todos. Gostaria só de relatar aqui sobre a discussão aqui do projeto de número 35, da criação de dotação orçamentária para a implantação do AI. Como foi relatado na primeira reunião, esse assunto já começou a ser discutido já no começo do ano. E eu fui ter conhecimento formalmente desse projeto somente semana passada. E por esse motivo, eu me abstive de votar a favor ou contra justamente por isso. E eu gostaria também de deixar claro para a população que, como eu não participei de todas as discussões do desenvolvimento do projeto, da estrutura, tudo que estava sendo proposta, eu abstive por esse fato. Eu tenho um entendimento agora, a partir dessa semana, que a gente poderia, de uma forma legal, uma forma bem melhor, discutir isso e ajudar a população de uma forma que não seja tão onerosa para o município com recurso, né? Vou dar um exemplo até grosseiro, já que o Legislativo está se importando em ajudar a população, né? Que se poderia providenciar um transporte público ou um transporte bancado pelo Legislativo, para que fosse levado toda a população a passo, né, que tem um trabalho regional para toda a nossa região. E isso, ou com certeza, seria bem menos oneroso para o município, monetariamente falando, e a gente teria o mesmo, ou se não, a mesma resposta que manteria seis funcionários aqui atendendo, às vezes, de uma forma bem ociosa. Então, por esse fato, é que eu me abstive do meu voto e, novamente, eu vou manter a mesma posição por entender que o projeto poderia ser bem mais estruturado, de uma forma que trazesse benefício para a população, mas que fosse menos onerosa para o município. Bom, ouvi muito bem lido, viu, vereador Roberto, as suas escritas a respeito do AI. Achei muito belas as palavras que o senhor leu, ouvi o vereador Fabiano. Bom, realmente, o AI nós estamos trabalhando com ele já desde o início do ano, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, a CEPLAC, do Estado de Minas Gerais. Formalmente, a gente só começou a fazer todas as adaptações recentemente, porque é feito através de um convênio, né? E você precisa desse convênio escrito para poder dar prosseguimento no que tem que ser feito. As adaptações são pequenas,
que serão feitas na Câmara Municipal para poder compartilhar, abrigar o UAI. O UAI compartilha, e a gente pensou nessas adaptações aqui na Câmara Municipal para não acontecer outro problema, que seria locar um lugar. Então, essa foi uma ideia muito pensada quando trouxe o CAC de outro local para a Câmara Municipal e adaptou e começou a atendê-lo aqui. O CAC, que hoje a gente tem aqui na Câmara Municipal, também um excelente projeto, só que o UAI atende mais coisas a nível presencial que o CAC atende. Eu vou ler algumas das coisas que o UAI atende. Pela Receita Federal, o UAI faz inscrição de CPF, emissão de CPF, cadastros e todos os processos burocráticos que são feitos pela Receita. No Cine, ele faz alteração da carteira de trabalho, correção da carteira de trabalho e entrega da carteira de trabalho. O CAC, essa carteira de trabalho, ela é online, e algumas empresas pedem a própria carteira de trabalho, e a gente tem essa demanda sempre. Pela SEDESE, o UAI faz o retorno do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e da entrada do seguro-desemprego. Isso não é feito através do CAC. A Polícia Civil, o UAI faz atestados de antecedentes criminais, coletas de digital, emissão de carteira de identidade, entrega de carteira de identidade, inclusão de fórmula datiloscópica. Pela CEPLAC, ele faz o OGE, recadastramento de inativos, alteração de endereço de veículos, comunicação de venda de veículo, impressão de primeira e segunda via, prova eletrônica de legislação e reciclagem. Atualmente, o cidadão itauense está indo fazer isso lá em Passos. Também não é feito através do CAC. Pelo IPSENG, porque hoje nós sabemos que nós temos muitas pessoas itauenses que trabalham pelo Estado, inclusive vários aposentados, né? Pelo IPSENG tem a inclusão e exclusão do plano de saúde, bloqueio e carência do cartão de IPSENG, o DAI, o reembolso de despesas médicas e hospitalares, o auxílio financeiro de natalidade e funeral e as pensões. Pelo NAF, que é através do SEJUSC, cadastro de visitas em presídio, consultas dos presídios, essa intermediação com os presídios, credenciamento de visitante, emissão de atestado, entrega de atestado, entrega da certidão do NAF, o serviço social, que é essa intermediação, né, é atendida, e a solicitação de atestados e a solicitação de transferência. Então, assim, esse é algum dos vários serviços que o UAI faz. Dentre outros que a população bem sabe, porque a gente sabe que tem muita gente aqui do Itaú que utiliza o UAI. Agora, vamos pensar na comodidade do itauense. Nosso cidadão itauense não merece a comodidade de ter um serviço tão importante no nosso município? Por que não? Eu acho que merece, sim. Vamos pensar nos idosos. É fácil o deslocamento do idoso daqui de Itaú para Passos? É fácil deslocar uma gestante daqui de Itaú para Passos? E aquela gestante que está com um problema na sua gestação, que tem que estar de repouso? Estando no município, eu sei que fica bem mais fácil de atendê-la. Hoje, a gente está vendo que a população está ficando cada vez mais idosa. E os jovens têm muita facilidade de dar entrada em vários processos através do computador. Mas a maioria da população não é uma população jovem. Então, assim, a intenção de trazer o UAI para o município e você ter esse trabalho aqui, esse atendimento aqui, é para a população itauense. É para abrigar e atender a necessidade da população itauense. Quanto ao pedido do transporte para Passos, vereador Fabiano, eu te sugiro que faça essa solicitação em forma de requerimento de uma resposta do jurídico para ver a legalidade,
Porque vontade de fazer muitas coisas a gente tem, várias. Só que a gente também precisa de ver a legalidade delas. Então, presidente, eu só dei simplesmente, foi um exemplo, eu não quis fazer confronto aqui, tá? Não, eu sei, eu também não quero aqui fazer confronto. Aqui, na verdade, eu quis fazer uma colocação de uma forma que a gente pudesse beneficiar a população, que não fosse tão onerosa. A minha opinião é essa. Se da senhora é divergente, eu respeito. Aí de forma nenhuma, eu quis fazer confronto à senhora, não. Não, mas eu também não estou fazendo confronto, não. Eu só estou te solicitando, porque até para a gente sugerir alguma coisa, a gente tem que ver a legalidade. Se há legalidade naquilo que a gente está sugerindo. Então, eu te peço que o senhor peça para a mesa solicitar para o departamento jurídico a legalidade da Câmara fornecer um transporte para transportar o cidadão itauense para Passos. Entrando no decorrer aí da discussão, mas acho que ela não entendeu. Você falou para fazer isso, para servir, para levar lá, para ver o AI e tudo mais, né? Então, se tiver o AI aqui, né, não então, mas tanto. mesmo assim, para a gente poder sugerir alguma coisa, a gente tem que ver a legalidade do ato daquilo que a gente está sugerindo. Presidente, quando eu fiz essa colocação, novamente, eu acho que só não entendeu. Eu fiz a colocação dando um exemplo. Lógico que o Legislativo não tem esse poder de fornecer serviço. A gente é lógico que eu sei disso, mas porém a gente pode fazer um projeto de lei que o Executivo assuma essa responsabilidade. E a gente devolve dinheiro para tanta coisa, por que a gente não pode devolver dinheiro para comprar um carro, para servir, para levar a população para o ar em Passo? Então, esse é um exemplo. Se a senhora não entendeu, me desculpa. Da mesma maneira que nós também, né, não temos a dotação para fazer isso agora esse ano. Está mandando para o Executivo para ele mandar de volta. Então, aqui não tem ninguém que é bobo assim. Mas a questão, voltando, se tem uma preocupação tão grande com os idosos, se tem, gente, com esse dinheiro aí, também tem jeito, como o Fabiano falou, tudo tem jeito, né? Manda para lá, volta, vê o que faz. Por que não ajuda, então, o Lar São Vicente, então? Porque com dinheiro desse daí, manteria as dificuldades que o Lar São Vicente passa, com um valor desse, conseguiria ajudar muito, muito. Qual valor, vereador Roberto? Uai, eu falei aquele dia, a senhora falou aqui que não, só que a senhora falou na reunião lá, que vai aumentar salário de 3 funcionários e que vai contratar mais 4. Não, eu não falei que eu vou. Eu falei que é uma discussão que a gente pode pensar. Pela ordem, eu não falei como presidente, se a senhora não conseguir deixar eu falar, eu acho que, né, como presidente, pelo menos, que tenhamos aí cada um a sua vez. Se estamos num debate, até mesmo porque aqui nós temos pelo menos esse direito no debate, coisa que a senhora não traz para a gente e deixa bem claro para a população que a senhora falou que está trabalhando esse projeto desde o início do ano. Eu fiquei sabendo desse projeto semana passada, acredito que meu colega também, que seria isso uma vergonha, isso aqui é uma casa legislativa, tá? Isso daqui é para a gente ter debates, ter discussões dentro daquilo que vai ser apresentado e tudo mais. Agora, a senhora vem aqui a público e fala que está, né, trabalhando esse projeto desde lá. Então, para você ver, nós tivemos a comunicação agora disso. E, de forma também, como eu digo, o único debate que a gente tem é esse, que a gente está fazendo a discussão aqui. Porque a senhora, né, em si, às vezes torna a gente obsoleto numa coisa que a gente está aqui representando quem acreditou na gente, quem colocou a gente aqui, que é o povo, e é muito dinheiro. Eu fiz as contas e de matemática eu falo para a senhora que a senhora pode ter certeza que eu dou aula, tá? Pelo que a senhora passou na reunião para nós, vai ser gasto mais de 20 mil por mês. Por mês. É como eu disse, quantas e quantas despesas que nós temos de graça lá no AI de Passos. Lá, se você vai lá buscar um documento, tem um xerox, tem isso, tem aquilo, tudo, não se paga nada, nada, nada. O AI não pode cobrar 1 centavo do cidadão, nada. Aqui, nós vamos ter que bancar tudo isso. Nós não, o povo, porque o dinheiro público é do povo.
Nós temos que pagar tudo aqui, todas as despesas e os funcionários. Então, vai ficar em mais de 20 mil por mês, o que dá uma totalização de quase 300 mil reais no ano. Pensa bem, se der 300 mil reais para o Lar São Vicente, que passa dificuldade para cuidar dos velhinhos lá, né? De vez em quando faz aí algumas ações buscando aí condição, às vezes falta até fralda, falta quantas coisas. O que nós estamos questionando não é a qualidade do serviço do UAI. É bom, mas muitos que a senhora falou aí, nós já fazemos aqui, muitos. Mas tudo bem, não são todos. Tem a necessidade? Tem. Mas nós temos o acesso tranquilamente. Uma mulher grávida que tem que vir aqui, no UAI daqui, depende do lugar que ela morar. Se ela morar lá na Coabinha, por exemplo, ela quase que chega lá em Passo também, quase no mesmo horário. Quantas pessoas daqui de Itaú trabalham em Passos, vai trabalhar, sai no mesmo horário que colega de serviço que mora em Passos, chega primeiro lá. Nós temos um acesso daqui em Passos de minutos. É muito fácil, é o que eu falo. Então, vamos trabalhar, como o Fabiano falou, tem condições, não pode, a Câmara não pode fazer, mas tem os meios que consegue fazer. Então, vamos dar aí, compra um Corolla para levar pessoal lá, vai sair muito mais barato para o município do que implantar uma coisa aqui, e que queira implantar ainda, a correria ainda. Por quê? Porque o ano que vem não pode ser feito isso, porque se torna uma propaganda política em si. Então, o que eu debate fala, o que eu estou falando de errado? Eu quero sim benefício para o nosso município, benefício, mas que seja, como eu disse, sou bom de matemática, como se diz, me prova, porque 2 e 2 sempre vai dar 4. Então, não tem assim uma questão de ver, né, a não ser próprio ego, alguma coisa, de querer trazer uma coisa para cá que nós temos de graça, em tão fácil acesso, Quem sai da Coabinha para vir aqui na Câmara Municipal, sai daqui, o UAI fica na entrada de Passos lá, vai lá do mesmo jeito. Então, a gente tem que buscar o que a gente não tem, as necessidades que o município precisa. É isso que a gente tem que buscar. Então, não consigo ver, né, nada que a senhora falou, um motivo, né, real que leve a ter necessidade da implantação dessa unidade aqui. Não vejo. Vereador Roberto, eu respeito seu posicionamento, mas eu não respeito, não compactuo com mentira. O UAI, se somar tudo que todos os servidores vão receber, não fica em 12 mil. Agora, eu te convido para ir lá no Lar São Vicente para ver se 12 mil dá para pagar os servidores de lá, que não dá. Outra coisa, foi palavras suas na hora que iniciou a reunião. Por que a gente te chamou? Porque o senhor é voto vencido, foi o que você falou. E eu te falei que eu tinha te chamado porque eu gosto dessa união e da presença de todo mundo. Mais gente, além dos vereadores, estavam na reunião e ouviu essas palavras. Mas eu respeito a sua posição, eu respeito você ser contra o UAI, eu respeito, e é por isso que a gente está aqui até para votar, para ver se vai ser criada a suplementação para dar prosseguimento no UAI ou não. Tá ok. Mas olha para a senhora ver como a senhora fala, voto, eu falei lá que era voto vencido. Você falou. Será que o meu voto está sendo vencido hoje? A senhora falar, a senhora procura uma mentira que eu falei em 7 anos. Aqui tem caráter, vergonha na cara. Tá? A senhora falou lá que vai aumentar 3 salários, tá? Daqui da Câmara Municipal, que vai ser a coordenadoria e mais 2 ajudantes, tudo. A senhora falou que vai ter que contratar mais 4 funcionários.
na média, de 2 vai fazer um processo seletivo na faixa de 2.500 e 2 teria que ser efetivo, e ainda foi indagado um funcionário efetivo para vir para cá, teria um salário maior do que esse. Então, assim, será que eu sou tão bom de conta de matemática que a senhora não sabe somar? Eu dou até uma calculadora para a senhora, porque soma aí, 3.500 com 3.500 dá 7, com 5 dá 12, 12 com os salários que vai aumentar aqui da Câmara, vamos supor que aumenta aqui uns 5, 6 mil, 12 com 5, 6 mil são 18. Quanto a senhora acha que custa um pacote de A4, um cartucho de tinta de uma impressora? Quanto que fica? Vai ter que ter um telefone separado, vai ter que pagar energia, água, internet. Quanto que fica tudo isso? O café que a gente toma, um cafezinho com pão com manteiga, compra, só as famílias que estão precisando, que é assalariado em tal de Minas, sabe quanto que custa cada coisinha que vai fazer. Põe tudo na caneta para a senhora ver se não vai passar dos 20 mil por mês. E 20 mil por mês, somente 20 mil por mês, em 12 meses dá 240 mil. Então, assim, eu até não desfaço tanto não, porque eu já até briguei com um professor de matemática na minha juventude, e, para deixar mais pasmo assim, eu ganhei a briga ainda. Então, assim, não me chame de mentiroso, porque eu não minto, eu falo a verdade, toda a vida, às vezes até pago por isso, porque eu sou autêntico e não minto, tá? E também, por eu ser uma pessoa verdadeira, eu não consigo ir contra as coisas que eu vejo que é totalmente errado. Então, sobre quem falou esses valores, foi a senhora que falou esses valores na reunião, que falou tudo isso no dia da reunião. E sobre o voto vencido, está aí a prova, está aí a prova. Sou um voto vencido, mas pelo menos hoje, pelo nosso regimento, eu tenho o direito, pelo menos, de expor isso para a população. É uma irresponsabilidade com o dinheiro público, está trazendo essa unidade para cá, que nós temos esse trabalho totalmente de graça. Então, o senhor afirma que o senhor questionou o porquê que eu te chamei na reunião, né? Então, o senhor mesmo está falando aí, quando disse que não é comunicado, nem chamado para reunião, nem para nada, que é chamado. Vereador, eu também quero falar sobre uma outra coisa. Quando eu os chamei na reunião, e comentei dos cargos, seriam para a gente adaptar os cargos que a gente já tem aos cargos que o A exige. Mas não, aquilo só é possível depois de um projeto de lei pronto. Daí o motivo que eu chamei todo mundo para nós conversarmos e para juntos pensarmos numa maneira de adaptar aquilo que o AI pede na realidade que nós temos de uma forma barata. Sendo assim, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 32, que destina recursos para exames de média e alta complexidade. Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloque em segunda votação o projeto de lei de número 33, que destina os recursos para a construção e reforma da sede para vigilância sanitária e epidemiológica. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 35, que cria uma dotação orçamentária para a implantação do UAI. Em votação. Foi 3 sim, 1 abstenção e 1 não. Coloco em segundo, aprovado por maioria simples. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 36, que destina recursos para a Lei Paulo Gustavo. Em segunda votação. Aprovado por unanimidade. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa tarde a todos.